Olá a todos, sejam bem-vindos à segunda parte deste episódio sobre a Guerra da Jugoslávia, onde vamos abordar uma das guerras dentro da desintegração da Jugoslávia, a mais sangrenta, a Guerra da Bósnia. A República da Bósnia-Herzegovina era de longe a mais diversa dentro da Jugoslávia. Não possuía uma maioria étnica considerável, mas sim uma divisão entre bósnios-muçulmanos, 43,65% da população, e bósnios-sérvios, 31,39%. E ainda uma minoria de bósnio-croatas, cerca de 17,32%. Em seguimento das eleições de 1990, o Parlamento fracionou-se por completo e foi eleito o presidente Alija Izetbegović, um representante dos bósnio-muçulmanos, que em 1990 afirmou em Bihać, cidade da Bósnia, que não permitiria que a Bósnia se tornasse parte de uma grande Sérvia. Após ameaças do líder dos bósnios-sérvios no Parlamento em Sarajevo, Radovan Karadzic, Izetbegović, ao dizer que vocês muçulmanos não estão prontos para uma guerra, pode levar à vossa extinção. Perante estas ameaças, Izetbegović convocou um referendo que conduziu à declaração da independência da Bósnia em 1992, muito devido ao facto dos bósnios-sérvios não terem ido. Após um massacre num casamento sérvio por paramilitares bósnio-muçulmanos, o exército jugoslavo invadiu a Bósnia na cidade fronteiriça de Zvornik, e os tigres de Arkan cercaram a cidade de Bijeljina. Começava a Guerra da Bósnia. Por esta ser uma guerra bastante complexa e onde se perpetraram os maiores e mais graves crimes contra a humanidade, decidi simplificar a minha explicação, cingindo-me a algumas cidades e localidades para procurar demonstrar a gravidade dos acontecimentos. São elas Bijeljina, Zvornik, Sarajevo, Brško, Foča, Mostar, Omarska, Visegrad, Gorazde e finalmente Srebrenica. Conhecemos em Bijeljina. Esta cidade, localizada no extremo nordeste da Bósnia, foi a primeira a ser ocupada pelas tropas de Milosevic e os paramilitares sérvios liderados por Raznatovic. Por estar próxima da fronteira bósnio-sérvia, foi de fácil acesso, tornando-se parte do primeiro de vários atos horrendos da Guerra da Desintegração da Jugoslávia. Durante 2 dias, cerca de 48 a 78 civis foram massacrados pelas tropas regulares e paramilitares sérvias, todas sob o comando do presidente Slobodan Milosevic. O massacre ficou imortalizado na imagem captada pelo jornalista americano Ron Aviv, onde se pode ver um paramilitar sérvio a pontapear um civil bósnio-muçulmano. Ao mesmo tempo, Milosevic afirmava não ter autoridade sobre aquilo que considerava ser uma guerra civil em território bósnio. Este Milosevic lembra muito bem. Seguiu-se Zvornik. Esta cidade fronteiriça, nas margens do rio Drina, foi invadida pelo exército jugoslavo e tornou-se exemplo do estrito envolvimento do exército regular da Jugoslávia na defesa dos interesses sérvios, em detrimento de uma cada vez mais recorrente prática de limpeza étnica de bósnio-muçulmanos às mãos de bósnio-sérvios, e, como veremos mais à frente, de bósnio-croatas também. No seguimento de 4 meses de ocupação, de abril a julho de 1992, Zvornik foi palco de cenas horrendas como expropriações de casas, execuções sumárias, cortes de membros corporais, afogamentos, onde pereceram entre 491 a 700 pessoas. O macabro cenário que se via na cidade foi sentido pelo enviado especial da ONU à região, o espanhol José María Mendiluz, que quando se dirigia para a cidade, e passa-se a citar, sentia o carro deslizar no sangue que cobria a estrada. A 2 de abril de 1992, inicia-se um dos mais longos cercos da história, que só terminaria a 29 de fevereiro de 1996, o cerco de Sarajevo. Com a guerra fora do controle no leste do país, rebelaram-se os sérvios de Sarajevo, e com a ajuda do recém-formado exército da República Srpska, que não passava de um exército formado por militares transferidos do exército regular jugoslavo e dispostos a lutar para preservar o território sérvio na Bósnia. Comandados pelo sádico Ratko Mladic, do qual falaremos mais à frente, foi iniciado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra contra a humanidade e detido em 2011. Em 2017 foi finalmente julgado por genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, tendo sido sentenciado à prisão perpétua em Haia. No seguimento da revolta sérvia em Sarajevo, as tropas de Mladic cercaram a cidade com artilharia pesada, iniciando uma campanha de bombardeamentos sistemáticos e localizados sobre as áreas bósnio-muçulmanas de Sarajevo. Além disto, decorreram inúmeros combates de rua, casa a casa, pelo controle de posições-chave na cidade, com os civis a servirem tanto de escudo humano como de alvo. A Avenida Meja Selimovic,
mais famosa Avenida de Sarajevo, ficou também famosa, infelizmente, pela presença de inúmeros snipers abrigados nos edifícios circundantes, que abatiam qualquer pessoa que por ali passasse, sendo eventualmente apelidada de Sniper Alley. Ao mesmo tempo que prosseguia o cerco de Sarajevo e as atrocidades no leste, o presidente bósnio Alija Izetbegović encontrava-se numa conferência em Lisboa. Por sentir ser imperioso voltar ao país, embarcou num avião em direção a Sarajevo. Contudo, teria uma desagradável surpresa à sua espera. Os sérvios haviam tomado a zona do aeroporto e agora detinham o controle do complexo. Ao aterrar, Izetbegović foi recebido por um oficial sérvio que o fez prisioneiro e exigiu a libertação do general Kukaniac, cativeiro dos bósnio-muçulmanos em Sarajevo. Este general Kukaniac pertencia ao exército jugoslavo, era pró-sérvio. Ao mesmo tempo, os bósnios-sérvios haviam feito prisioneira a filha de Izetbegović, que ordenou ao seu conselheiro que comunicasse o sucedido à televisão bósnia. Assim, durante várias horas, os habitantes de Sarajevo assistiam, perplexos, à troca de acusações e às negociações entre o presidente bósnio e o general Kukaniac. Eventualmente, foi possível estabelecer um ponto de troca junto do quartel-general da ONU na capital. Em simultâneo com os acontecimentos de Sarajevo, os massacres do leste prosseguiam, já que esta não era uma guerra entre Estados, mas de etnias. O massacre de Brčko constituiu na explosão deliberada de dinamite na ponte que ligava Brčko à região croata da Eslavónia Oriental, sob controle sérvio, como vimos anteriormente. Cerca de 100 civis foram mortos e, na sequência dos acordos de Dayton, em 1995, Brčko ganhou o estatuto de distrito autónomo sob a administração da ONU, já que tanto os bósnios como os sérvios não pareciam querer ceder nas negociações de paz. O massacre de Foča foi um dos mais violentos e mortais de todo o conflito. Localizada no leste do país, a vila de Foča foi alvo de uma hedionda campanha de limpeza étnica por parte de tropas regulares e paramilitares sérvias com o intuito de serbinizar por completo a região. De acordo com estimativas do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, uma instituição responsável pela documentação dos crimes de guerra na Bósnia, financiada por parte pelo governo norueguês, 2.707 pessoas foram mortas num período de 3 anos. Penso ser também importante analisar o papel croata na Guerra da Bósnia, com muito menor proporção que o sérvio, como sabemos, mas igualmente responsável por dor e sofrimento. Achei por bem por isso destacar o cerco da cidade de Mostar por tropas paramilitares bósnio-croatas desejosas de obter a sua parte do território bósnio, pela que chamavam a Hersek Bósnia. Entre junho de 1993 e abril de 1994, as tropas croatas destruíram grande parte da cultura islâmica presente na cidade, massacrando quase 200 civis, apesar do evento ter ficado imortalizado em um vídeo da destruição da ponte Stari Most, datada do século XVI e construída pelos otomanos. A certa altura, a Croácia parecia estar a ganhar terreno na Bósnia Ocidental. Contudo, Tudjman consciencializou-se de que se queria derrotar os rebeldes sérvios na Krajina e na Eslavónia Oriental, teria de obter apoio internacional. Ao atuar como os sérvios, certamente não obteria esse apoio, nem dos aliados germânicos. Por este motivo, os croatas desistiram de conquistar território e aliaram-se aos bósnios-muçulmanos para expulsar de vez os sérvios do território. Em 1993 seria elaborado o Plano Vance-Owen, desenhado por 2 ex-ministros dos negócios estrangeiros, Cyrus Vance e Lord Owen, e apresentado numa conferência em Atenas. Durante esta conferência, e diga-se, durante todo o conflito, ficou patente a divisão europeia no que toca a apoio diplomático, nem que seja tácito. A Alemanha e a Itália apoiavam a Croácia, já que a primeira teve a Croácia como aliada na Segunda Guerra Mundial e a segunda por partilhar com os croatas o catolicismo romano na batalha contra o islamismo e a ortodoxia. A França tinha simpatias para com os sérvios devido à importante aliança forjada durante a Primeira Guerra Mundial, bem como a Rússia, como sabemos, mas esta por razões diferentes. Os sérvios eram os pequenos irmãos eslavos e os representantes ortodoxos no sul da Europa. Já os Estados Unidos pareciam apenas ter interesse em pôr fim ao conflito, consideravam ser mais uma de muitas mesclas intra-europeias. No fim, o plano chumbou devido à intransigência de Karadzic, que contrariou ordens do próprio Milosevic. No norte da Bósnia situava-se o maior campo de concentração de toda a guerra, a maior representação daquilo que parecia ser o retorno do nazismo ao continente europeu, o campo de Elmarska. Capa da revista Time em 1992,
O campo de concentração foi monitorizado pelas forças bósnio-sérvias durante 2 meses, onde mantiveram 6.000 presos sob condições dignas de um verdadeiro holocausto ou grande salto. Imagens de pessoas raquíticas, num estado deplorável, chocaram a Europa e os Estados Unidos, cada vez mais se sentiam impelidos a agir. No total, 700 pessoas foram mortas. A certa altura, começou a parecer óbvio para os sérvios que a ação da comunidade internacional, e em especial da ONU, era pífia, fraca, o que estimulou ainda mais o escalar das atrocidades. Em 1992 ocorreram em Visegrado, uma cidade nas margens do Drina, cenas dignas do inferno de Dante. Cerca de 1.000 a 3.000 civis bósnios foram massacrados em mais horrendas formas possíveis. Gargantas foram cortadas, foram feitas execuções sumárias e um crime horrendo começou a emergir e a tornar-se cada vez mais comum por entre as tropas sérvias. Os sérvios, por serem ortodoxos, fazem o símbolo da bênção usando apenas o polegar, o indicador e o médio. De forma a marcarem para sempre aqueles que consideravam como infiéis, os bósnio-muçulmanos, cortavam os dedos anular e mínimo para que sempre que se pensassem, fizessem forçosamente o símbolo ortodoxo. Talvez o segundo maior cerco de todo o conflito tenha sido o cerco de Gorazde, na cidade a cerca de 70 km de Sarajevo. Durante 3 anos, as tropas de Mladic cercaram aquilo a que se chamava uma UN Safe Area, um enclave da ONU controlado por tropas de peacekeeping e que, na sua maioria, constituíam bolsas de minorias bósnias dentro do território controlado pelos sérvios. Ao mesmo tempo que decorria a reunião entre os bósnios-sérvios e os enviados especiais da ONU na capital bósnio-sérvia de Pale, o comandante das tropas de peacekeeping estacionadas em Gorazde, o general Michael Rose, contactou os enviados da ONU para os informar que estavam a ser alvo de disparos de artilharia seca. O cerco manteve-se até 1995, quando, na sequência dos acordos de Dayton e na criação do corredor que ligava Sarajevo a Gorazde, o estatuto de enclave foi levantado. E Gorazde ficou sob a administração da Federação da Bósnia-Herzegovina, ou seja, a administração bósnia-muçulmana. Enfim, chegamos àquele que foi o zénite dos horrores cometidos durante a Guerra da Bósnia, protagonizado pelas tropas bósnio-sérvias sob o comando de Ratko Mladic. Em 1995, na sequência das sucessivas vitórias sérvias no sul e leste da Bósnia, o enclave da ONU de Srebrenica, localizado em pleno território da República Srpska, albergava uma população recorde de pelo menos 14.000 pessoas, muitas delas vítimas de limpeza étnica que não parecia ter fim. O responsável militar pela administração do território sob a bandeira da ONU era o general francês nascido na antiga colónia de Marrocos francês, Philippe Morino, que ao chegar ao território prometeu, diga-se talvez com receio de ser atacado pelos habitantes, proteger os refugiados, afirmando que estes estavam sob a proteção da ONU. Como verificaremos a seguir, nada disto aconteceu. Srebrenica foi, à semelhança dos desastres no Ruanda e no Darfur, um dos motivos para a evolução da tipologia das tropas de peacekeeping da ONU, de um peacekeeping de primeira geração, dotado de armas ligeiras e com pouquíssima capacidade de resposta a ataques armados, para um peacekeeping de segunda geração, na sequência da reforma de 2005, dotado de blindados, armas de grande porte e uma capacidade logística incomparável, que atua desde 2013, por exemplo, na República Centro-Africana e de que Portugal faz parte. Após um cerco de 3 anos, as tropas de Mladic avançaram sobre a cidade. Norilhou já havia abandonado a região, deixando alguns soldados holandeses com a hércula tarefa de enfrentar os combatentes sérvios. Logicamente, foram mal sucedidos, enquanto Mladic entrava na cidade e era filmado a cumprimentar pessoas e entregar doces a crianças. À chegada, o general sérvio afirmou que quem quisesse abandonar a cidade estava no seu direito. Contudo, quando as câmaras se desligaram, o cenário foi bem diferente. Perante a incapacidade holandesa, Mladic ordenou que fossem transportadas de autocarro para Sarajevo todas as mulheres e crianças, prometendo-lhes que os seus maridos lhes seguiriam. Promessas vãs. Após a partida, um verdadeiro horror começou. Os homens de Mladic entraram casa a casa, executando sumariamente qualquer pessoa, ao mesmo tempo que eram enterradas pessoas vivas, cepadas e estupadas. À semelhança de Visegrado e Gorazde,
gargantas eram cortadas e a prática da remoção dos dedos das mãos era frequente. Cenas que se julgavam estarem ultrapassadas eram perpetradas ininterruptamente. Soldados embebidos de sadismo e ódio étnico-religioso. Enquanto nas florestas que circundavam a cidade estavam posicionados atiradores bósnio-sérvios, prontos a disparar sobre quem pertencesse escapar ao horror. 20 dias após o seu início, a 31 de julho de 1995, as tropas de Mladic bateram em retirada com o início dos bombardeamentos da NATO, mas para trás tinham deixado um rastro de cerca de 8.000. Apesar dos eventos de Srebrenica e dos sucessivos ataques tanto a civis como a tropas da ONU, só após 28 de agosto de 1995, na sequência de um ataque de morteiro ao mercado de Sarajevo, onde foram mortas 43 pessoas, é que a NATO interveio. A intervenção da NATO deveu-se ao facto dos bósnios sérvios não terem cumprido o ultimato que lhes foi direcionado, no sentido de retirarem os Haubitsers dos montes que circundam Sarajevo. Após o ataque, a OTAN acionou os caças localizados ao longo da costa da Croácia e iniciou a campanha de bombardeamentos de posições bósnio-sérvias que terminariam. Ao mesmo tempo, o renovado exército croata lançou a grande ofensiva para recuperar o território da Srpska Krajina e da Eslavónia Oriental. Perante uma mal preparada milícia serbo-croata, as forças de Tudjman expulsaram com facilidade os sérvios da totalidade do seu território, recorrendo muitas vezes às práticas de limpeza étnica de comunidades sérvias seculares. Com a Croácia libertada e os bósnios sérvios a baterem em retirada, Izetbegović iniciou uma contraofensiva conjunta com os croatas para libertar o território da Bósnia Ocidental sob a ocupação sérvia. Tal como no início, a contraofensiva, apelidada de Operation Storm, começou em Bihac e só parou quando a OTAN levantou o cerco de Sarajevo, que após 4 anos via os seus habitantes festejarem pelo retorno do gás e da luz. O levantamento do cerco deveu-se ao lançamento da Operação Deliberate Force, uma sucessão de ataques aéreos da NATO a posições bósnio-sérvias que levaram as tropas de Mladic a abandonarem as posições. Finalmente, a guerra parecia ter um fim à vista e, a 14 de dezembro de 1995, foram assinados os acordos de Dayton entre Slobodan Milosevic, representante da Jugoslávia, Franjo Tudjman, representante da Croácia, e Alija Izetbegović, representante da Federação da Bósnia e Herzegovina. Como resultado, o país foi dividido em 2 entidades: Federação da Bósnia e Herzegovina, de maioria bósnio-muçulmana, e a República Sérvia, de maioria bósnio-sérvia. A presidência tornou-se tripartida, com um representante bósnio-muçulmano, bósnio-sérvio e bósnio-croata. As antigas ceiférias da ONU foram entregues aos bósnios-sérvios, exceto Gorazde, na qual foi estabelecido um corredor que liga a cidade à capital, Sarajevo. Para além disto, o distrito de Brčko ficou sob a administração das Nações Unidas. Durante as negociações em Dayton, o presidente Milosevic abordou Izetbegović sobre a questão da administração de Sarajevo, a quem disse o seguinte: mereces ter Sarajevo, porque lutaste por ela e aqueles cobardes mataram-os dos montes. Os cobardes em que Milosevic se referia eram os líderes político e militar da República Sérvia, Radovan Karadzic e Ratko Mladic, respectivamente. Karadzic foi capturado em Belgrado sob o disfarce de ser um psiquiatra. Irónico, em 2008. Passados 8 anos, em 2016, conheceu finalmente o veredito: 40 anos de prisão, onde certamente falecerá. Milosevic, por sua vez, foi entregue pelas autoridades da República Federal da Jugoslávia 16 de abril de 2001 a tropas americanas que o transportaram para a Haia, de maneira a ser presente ao coletivo de juízes do Tribunal Penal Internacional para a Jugoslávia. Com início em 2002, o julgamento de Milosevic terminaria em 2006, quando o ex-presidente foi encontrado morto na sua cela. Assim, Milosevic foi alvo de um veredito post-mortem. Lia. Na acusação, que foi judicialmente confirmada em 2001, Milosevic foi acusado de 66 crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra, cometidos na Croácia, Bósnia e Herzegovina e Kosovo entre 1991 e 1999. Estes crimes afetaram centenas de milhares de civis por toda a ex-Jugoslávia. A guerra da desintegração da Jugoslávia foi, sem dúvida, o resultado de uma união forçada, de ódios seculares e de emergência de forças nacionalistas com total desprezo pela vida humana. Algo que todos esperamos nunca mais se. E pronto,
Dou por terminada a segunda e última parte deste episódio sobre a Guerra da Jugoslávia. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de clicar no botão de gosto, subscrever o canal e vemo-nos daqui a 2 semanas.